Deus os abençoe. Vamos agora para dar continuidade à nossa formação, à nossa catequese. Nós terminávamos no número 1094. Fizemos ontem. E vamos hoje retomar no número 1095 do seu Catecismo da Igreja Católica. Lembrando, é a segunda parte que fala dos sacramentos dentro da liturgia. É por isso que a Igreja, particularmente no Advento, na Quaresma e, sobretudo, na noite da Páscoa, relê e revive todos esses grandes acontecimentos da história da salvação no hoje, de sua liturgia. Isso se chama memorial, atualização. No arco do ano litúrgico, todos os anos a gente vive esses tempos fortes dentro da nossa igreja. Como disse aqui este número, não é? O tempo do Advento, que nos prepara para o Natal. O tempo da Quaresma, que nos prepara para o centro do ano litúrgico. Qual é? A Páscoa. E dentro da Páscoa nós vivemos o centro dela, que é o Tríduo Pascal, que é muito mais do que 3 dias, viu? Nós vivemos em toda a Eucaristia, em toda a Santa Missa. O que é o Tríduo Pascal? Paixão, sofrimento, a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas isso exige também que a catequese ajude os fiéis a se abrirem a esta compreensão espiritual da economia da salvação, tal qual a liturgia da igreja a manifesta e nula faz viver. Veja, não é apenas a dimensão antropológica da liturgia, mas a dimensão também espiritual, a dimensão mistagógica da liturgia. Nós vimos ontem os 2 tempos, o tempo do Cronos, que é o nosso tempo, e o tempo do Kairos. Vimos ontem que quando a missa começa, saímos deste tempo, mesmo estando nele. É um tempo real, nós nos vemos, nós nos ouvimos, nós nos sentimos, mas estamos no tempo de Deus, no Kairos, o tempo da graça, o tempo da eternidade. Número 1096, liturgia judaica e liturgia cristã. É o subtítulo. Vejam, um conhecimento mais aprimorado da fé e da vida religiosa do povo judaico, tais como são professadas e vividas ainda hoje, pode ajudar a compreensão melhor certos aspectos da liturgia cristã. Por quê? Porque nós, veja, somos filhos do judaísmo. Jesus foi judeu, Maria de Nazaré foi judia, José foi judeu, que existia já um rito, um culto, e nós temos elementos e bebemos também desta fonte. Não permanecemos, veja, mas temos essa dimensão da liturgia. Para os judeus e para os cristãos, a Sagrada Escritura é uma parte essencial de suas liturgias, como nós temos a primeira parte, a liturgia da palavra, para proclamar, ou seja, para a proclamação da palavra de Deus, a resposta a esta palavra, a oração de louvor e de intercessão pelos vivos e pelos mortos, o recurso à misericórdia divina. A liturgia da palavra, em sua estrutura própria, tem sua origem na oração judaica. Vejam. E Lucas, no capítulo 4, os versículos de 14 a 18, diz justamente isso. Quando o Espírito de Jesus e em Jesus o leva para Cafarnaum e a sinagoga.
E diz que o Espírito de Deus está sobre mim para proclamar o ano da graça do Senhor Jesus. Desenrola o pergaminho e faz essa leitura na sinagoga. Veja. A oração das horas, bem como outros textos e formulários litúrgicos, tem seus paralelos na oração judaica. O mesmo acontecendo com as próprias fórmulas de nossas orações mais vulneráveis ou veneráveis, entre elas o Pai Nosso. Também as orações eucarísticas inspiram-se em modelos da tradição judaica. As relações entre liturgia judaica e liturgia cristã, mas também a diferença de seus conteúdos, são particularmente visíveis nas grandes festas do ano litúrgico, como a Páscoa. Cristãos e judeus celebram a Páscoa. A Páscoa da história, orientada para o futuro entre os judeus. A Páscoa realizada na morte e na ressurreição de Cristo entre os cristãos, ainda que sempre à espera da consumação definitiva, que é a volta escatológica paralúdica de nosso Senhor Jesus Cristo. Escatom, os últimos tempos, não é? Parousia, a volta de Jesus. O número 1097, na liturgia da Nova Aliança, toda ação litúrgica, especialmente a celebração da Eucaristia e dos sacramentos, é um encontro entre Cristo e a Igreja. A ceia litúrgica tira sua unidade da comunhão do Espírito Santo, que congrega os filhos de Deus no único corpo de Cristo. Ela ultrapassa as afinidades humanas, raciais, culturais e sociais. Veja o que o nosso catecismo está falando. A Santa Liturgia, ela ultrapassa as afinidades humanas, raciais, culturais e sociais. E aqui é uma longa discussão na questão da enculturação. Vejam, onde cada continente, onde cada país, por uma noção, um entendimento, uma compreensão errada, o que é enculturação, para muitos que fazem, me desculpa a palavra, chula, uma mistureba, pensa que enculturação é colocar os elementos daquele continente, daquele país, dentro da liturgia. Então, os brasileiros no continente da América têm o seu jeito de celebrar. Vejam. Já o Uruguai tem o seu jeito, o Paraguai tem outro jeito. Os africanos no continente da África têm outro jeito de celebrar, com todo o seu elemento. Não. A Santa Liturgia ultrapassa todos esses elementos. Todos esses elementos. É a liturgia sagrada, é a liturgia divina, é a liturgia santa. 1098. A Assembleia deve se preparar para se encontrar com o seu Senhor. Deve ser um povo bem disposto. Essa preparação dos corações é obra comum do Espírito Santo e da Assembleia em particular, de seus ministros. A graça do Espírito Santo procura despertar a fé, a conversão do coração e a adesão à vontade do Pai. Vejam, é preciso essa disposição, ou seja, a abertura do coração para receber os frutos dentro da Santa Liturgia. E quais são? Para despertar mais na fé, para a conversão do coração, para se converter e para a adesão à vontade do Pai. Não é para uma animação exterior, a qual já falamos aqui, quando nós falávamos da ação do Espírito Santo. Quem é o animador da divina liturgia? É o Espírito Santo, o animador da divina liturgia. Vejam,
E aqui é importante nós, de fato, entendermos isso, que não está nas práticas externas, mas na sua disposição interior ao sair de casa, a abrir-se à ação do Espírito Santo. Essas disposições constituem pressupostos para receber as outras graças oferecidas na própria celebração e para os frutos de vida nova que ela está destinada a produzir posteriormente. Vejam, é uma continuidade. Não quer dizer que tudo vai acontecer ali, naquela hora, mas ali naquela hora você vai receber e você de fato vai ver no cotidiano da sua vida, no dia a dia da sua vida, se de fato a sua fé está crescendo, o seu coração está se convertendo. Vejam, e você está cada vez mais aderindo à vontade de Deus. Quero chamar agora a música da sequência, a nossa